lateral do Cruzeiro convocado, mas vetado. Explica isso aí, Pance. Exatamente, Leão. Um abraço pra você, novamente, pra quem tá ligado. Em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Eu tô falando do garoto Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro, lateral reserva hoje na equipe celeste. Ele que chegou a ser titular o ano passado, algumas oportunidades com o Pessolano, esse ano também, vivenciou alguns momentos da equipe. Ele chegou a estar na lista do Ramon para a disputa do Pan-Americano. Mas pegou o quê? O Cruzeiro entende que precisa do jogador, precisa ter o jogador no elenco. Na composição desse elenco do Cruzeiro é fundamental o Kaique Bruno. Por isso, não teve a liberação para que o atleta fosse disputar a competição e aí ele fica integrado às atividades na Toca da Raposa. Recentemente também teve um amistoso da seleção brasileira, se não me falha a memória, em Marrocos, enfim. E ele também não foi, já nessa linha. O Cruzeiro não tem essa obrigação, porque é um evento COI, né? Não é um evento FIFA, e aí não tem essa obrigatoriedade. E o Cruzeiro tendo o garoto Kaique Bruno para, numa eventualidade, numa situação aí, colocá-lo nas partidas. Eu me recordo daquele jogo contra o Vasco, o Felipe Machado deu aquele chute de fora da área para fazer o gol de falta. Quem sofre a falta pro gol do Cruzeiro foi o Kaique, né? E depois, poucas oportunidades na equipe do Cruzeiro, com o até então treinador Pepa e agora com o Zé Ricardo. Ele vai ter essa missão, já que o Zé Ricardo, eu já ouvi falar que gosta da juventude, da garotada. Mais uma oportunidade aí para o jovem jogador do Cruzeiro, Léo. Deixa eu chamar o Edu Panzi, que está posicionado para transmitir o jogo do Atlético mais tarde, mas quero que o Du participe aqui com a gente também no noticiário do Cruzeiro. O Kaique, Du, seria hoje o jogador da base do Cruzeiro mais próximo de figurar ali no time principal? Acho que não, viu, Léo? Não pelo Kaique, mas pelo titular da posição. Por causa do Marlon. Por causa do Marlon. Eu acho que talvez possa ter mais oportunidades, ou oportunidade antes do que o próprio Kaique. É porque o Marlon faz um grande campeonato brasileiro. O Marlon é um jogador muito regular. Você não vê o Marlon jogar mal. Ele pode não fazer grandes jogos sempre, mas ele não joga mal. Raramente comete um erro. Então é um jogador muito regular e dificilmente o Kaique vai ter oportunidades, a não ser que o Marlon esteja suspenso. Outros jogadores mais jovens para outras posições podem aparecer antes do que o próprio Kaique, que entre os jovens, para mim, é o melhor. Mas o Kaique tem o Marlon jogando como titular e é difícil tirar o Marlon nesse momento. Deixa eu te fazer uma pergunta que não envolve tanto o lado técnico, Du, mas o lado financeiro. O Kaique disputou o Sul-Americano e foi bem, chamou a atenção. Aí agora vem o Pan-Americano, não é, como disse o Pance, uma competição FIFA, não tem a mesma vitrine, mas ainda é um campeonato de jovens. Pensando como SAF, melhor pro garoto ficar aqui sendo reserva pro Marlon ou tá na vitrine, Edu? Não é uma pergunta tão simples de responder não, Edu. Mas eu costumo sempre respeitar muito a decisão do clube. Eu acho que o clube, ele faz os seus estudos. Lá no Cruzeiro tem quem trabalhe com isso também, com captação de jovem, que pode ter dito, olha, o Pan-Americano não é a melhor das vitrines, talvez seja melhor contar com o Kaique por aqui, uma necessidade do que colocá-lo por lá, enfim. Nesse ponto eu respeito muito a decisão do clube. Chama atenção, né? Porque é um jovem e o Cruzeiro precisa fazer dinheiro. E o Kaique é um potencial para isso.